Olá novamente, amigos, entusiastas, colecionadores de militaria e de equipamento de radiocomunicação militar do período da Segunda Guerra Mundial. Este é o segundo vídeo, o qual estou falando sobre o TBX-4. O equipamento TBX-4 é um equipamento de radiocomunicação que foi utilizado no período da Segunda Guerra Mundial, entre o ano de 1942 a 1945, pelos fuzileiros navais americanos. Os fuzileiros navais americanos, conhecidos como Mariners ou US Mariners, utilizavam então este equipamento para comunicação entre as embarcações de transporte de tropas de fuzileiros para as ilhas, ali no Pacífico, no Teatro de Operações do Pacífico, e também utilizava para comunicação entre as embarcações e entre a ilha e a embarcação ou navio de guerra. Existia outros equipamentos de radiocomunicação que foram utilizados? Sim, existia outros equipamentos sim. Mas vamos focalizar no TBX-4, que é este equipamento. Como eu disse no início, este é o segundo vídeo que eu estou falando sobre o TBX-4. Nesse segundo vídeo irei falar um breve resumo e irei mostrar o funcionamento do transmissor. Portanto, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para compreender um pouco mais sobre um breve resumo técnico e operacional que eu faço no primeiro vídeo, onde eu mostro a parte interna do equipamento, falo sobre a potência, frequência e algumas características desse equipamento no primeiro vídeo. Neste segundo vou mostrar o transmissor funcionando e no terceiro vídeo vou falar sobre o receptor. Então vamos lá. Nesse segundo vídeo vou falar sobre o transmissor. Para o funcionamento do transmissor, do TBX-4, é necessário primeira fonte de energia para ele. A fonte de energia é fornecida através de um sistema que pode ser um hand crank, que é um gerador movido a manual, à mão, é um gerador manual, o hand crank, que vai fornecer a tensão de 12 volts para o filamento aquecimento da válvula, que o transmissor utiliza uma única válvula, que eu mostro isso no primeiro vídeo. Então no primeiro vídeo eu mostro sobre isso. O transmissor utiliza uma única válvula, que é a 837. Ele precisa de 12 volts para o filamento e 500 volts para a placa. Tá? Então a placa dessa válvula trabalha com 500 volts. Onde é a entrada desses 12 volts, desses 500 volts? Aqui, ó. A primeira entrada dele é a entrada de tensão do transmissor, tá? Então, essa primeira tomada de entrada dele aqui. A tomada de baixo é a entrada do receptor, tá? Que eu vou falar no terceiro vídeo, tá bom? Então, pode ser fornecida pelo hand crank, que é o gerador manual. Pode ser fornecida por um gerador a gasolina, tá? A combustível, a combustão, que vai movimentar o dínamo, o gerador, que vai produzir aí 12 volts e 500 volts. Pode ser fornecido por um sistema chamado dinamotor, que é um dínamo motor, ou seja, um motor dínamo, um motor que pode entrar 6 volts, 12 volts ou 24 volts e vai produzir ali na saída dele 12 volts e 500 volts. Pode ser fornecido por um sistema de motor alternado que movimenta o dínamo de corrente contínua. Pode ser fornecido também por uma fonte, que é o que eu vou estar utilizando, uma fonte que converte corrente alternada AC, 110 volts corrente alternada da tomada, em 500 volts corrente contínua e 12 volts corrente contínua, que é o que eu estou usando para fazer o equipamento funcionar, o transmissor funcionar, tá bom? A antena. Esse transmissor ele é muito crítico para a sintonia de ressonância e ajuste de antena. Ele é muito crítico. A antena desse transmissor ela tem 7,3 metros de comprimento. 7,3 metros de comprimento, tá bom?
Imagine aí um mastro, uma vara, uma vara de pesca, vamos dizer assim. Imagine uma vara de pesca ou um mastro com 7,3 metros de comprimento. Essa antena ela é sintonizada com o equipamento, de forma que o ajuste de sintonia dessa antena depende dos ajustes inseridos aqui. E aonde eu pego as informações dos ajustes que eu vou inserir aqui? Aqui no manual de instruções condensadas, que se encontra na tampa da caixa do equipamento. Então, na tampa da caixa do TBX4, possui as instruções de ajuste do transmissor. Essas instruções é um resumo, porque as instruções completas se encontram no livro de instruções do equipamento, tá? Então, aqui é um resumo. E dentro, atrás desse resumo, aqui na tampa, encontra-se a carta de calibração do transmissor. A curva de calibração do transmissor do TBX4. Então, para cada faixa dele, tá vendo? Banda 1, vamos pegar aqui, virar aqui para vocês verem aqui, ó. Banda 2, ó. Ele possui duas bandas, como eu explico no primeiro vídeo sobre essas duas frequências. Esse ajuste de banda 1 e banda 2 contém aqui as informações nessa carta de calibração. Aqui nós temos aqui ajuste, ou seja, aqui estão as frequências, por exemplo, que eu vou estar trabalhando, tá? E os ajustes que vão ser inseridos no transmissor. Sem essas informações, é impossível você colocar o transmissor TBX para funcionar, tá? O TBX4. Por quê? Esse equipamento, a característica dele é o seguinte: eu coloco ele para transmitir, ele já entra em transmissão, ele já começa a transmitir. Ele não é aquele equipamento que você aperta o microfone para falar, ou você fecha o manipulador telegráfico para transmitir, e abrir o manipulador ele para de transmitir. Esse equipamento ele já entra em processo de sintonia e transmissão a partir do momento que eu coloco a chave em send. A manipulação, ou seja, o manipulador telegráfico, ele é ligado à grade da válvula, ele não corta o catodo da válvula. Isso quer dizer que com o catodo da válvula ligado e a placa da válvula ligada, toda vez que eu coloco a posição send, ele já entra em processo de transmissão. Por esta razão, eu preciso sintonizar corretamente a antena para o menor valor de corrente do catodo possível. A chave para cá eu coloco na leitura do filamento do receptor, que eu vou explicar no terceiro vídeo, e essa chave aqui nessa posição eu faço a leitura de corrente do catodo da válvula 837. Ela tem que ser o menor valor de corrente possível, que a gente chama de corrente de mergulho, ou corrente de mergulho, vamos assim dizer, para que quando eu fechar o manipulador em telegrafia, essa corrente ela vá para o máximo, ou seja, ele vai transmitir, irradiar a maior quantidade de radiofrequência, ou seja, vai transmitir em radiofrequência uma potência maior a partir do momento que eu faço esse ajuste. Levando em consideração que se eu deixar esse valor de corrente muito elevado, da corrente de catodo muito elevada, se eu apertar aqui não acontece nada, ele está transmitindo o tempo todo. Ele continua transmitindo o sinal de radiofrequência e não vai mudar nada aqui o som, digamos assim, da telegrafia. Portanto, eu preciso fazer o ajuste correto para que funcione o oscilador telegráfico, que a chave tem que estar em oscilador telegráfico, diferente de voice, tá? Então, o que acontece? Eu inseria já no equipamento as informações que estão aqui. A frequência que eu vou trabalhar, então, é 3155.
3.155 kHz ou 3.155 MHz. Cristal oscilador. Onde está essa chave cristal oscilador self-excitação? Essa chave aqui é essa chave aqui, ó. Então aqui ele fala que eu tenho que estar em qual posição? 2. Coloquei no cristal oscilador 2, que é o cristal de calibração que eu mostro no primeiro vídeo, na parte de baixo do transmissor, para aqueles que assistiram o primeiro vídeo. Ajuste de faixa de banda. Ajuste banda 1. Para essa frequência aqui, eu vou trabalhar ajuste de faixa banda 1. Onde é esse ajuste de faixa de banda? Aqui, ó. Já ajustei para a banda 1. Dial, ele fala para mim fazer o ajuste aqui em 950, 950, ajuste do dial. Onde eu insiro essa informação? Aqui. Nesse ajuste aqui, ó. Mas eu não estou lendo 950. Vou explicar por que você não está lendo 950. Essa escala é vezes 10, tá? Então, essa escala sendo vezes 10, eu vou ler aqui 950. Vamos supor que eu queira colocar 800. Qual que seria 800? Vou mostrar aqui só para você visualizar, ó. 800, ó. 8, 0. Eu leio 800, 810, 820, 830, 840, 850, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950. Então aqui eu tenho 950, 950, que é o que ele está me pedindo aqui, ó. Os outros ajustes dependem da minha antena, tá? Como eu falei, é muito crítico a questão de antena desse transmissor. Assim como para o receptor também ele é crítica, tá? Que é uma antena sintonizada. Então esse ajuste de antena, para chegar ao menor valor de mergulho aqui, menor valor de corrente de catodo, né? E para que ele entre em ressonância e o amperímetro de antena indique corrente de saída de antena, eu preciso fazer esse ajuste de acordo com o tipo de antena que eu vou estar usando, que a gente chama aqui do ajuste de antena tuning e antena load, ou carga de antena e sintonia de antena. Eu não estou usando uma antena externa e nem muito menos uma vareta de 7,3 metros. Eu estou usando uma antena Phantom. É uma antena fantasma, uma carga fantasma. O que é essa carga fantasma? É um capacitor com a lâmpada, né, que vai estar absorvendo a energia de radiofrequência que o meu transmissor está gerando. Ela vai absorver e não vai irradiar para muito longe isso daqui. Não vai ficar irradiando, mandando um sinal de radiofrequência para longe. Ela vai, né, absorver o sinal de radiofrequência e uma ínfima parte, uma pequena parte desse sinal que vai ser irradiado, o receptor BC348 vai captar. Para receber o sinal que eu vou transmitir, vou estar utilizando o receptor BC348. É um equipamento também da Segunda Guerra Mundial, utilizado em aeronaves, nos aviões de guerra, né, daquele período da Segunda Guerra, tá? Então ele vai ser meu radioreceptor, já está sintonizado ele, tá bom? Para que o vídeo não fique muito demorado. Muito bem, então. Procedimento, então, para, né, fazer o transmissor funcionar. A primeira coisa, vamos dizer assim, colocar a posição, da chave em transmissor catodo, tá? Selecionou faixa de banda. Selecionou a opção de transmissão. Vou usar este manipulador telegráfico. Não é o manipulador telegráfico dele, tá? Esse é um J38, é um manipulador telegráfico militar também da Segunda Guerra, porém não é o original dele. O original dele vai aqui em cima, é todo emborrachado, protegido contra intempéries, tá? Se eu fosse usar voz, eu vou estar utilizando aqui, para teste de voz, o microfone T17. Não é
o microfone deste equipamento, do TBX4. Mas ele vai servir para nosso teste com o microfone depois. Então, como eu vou começar pelo manipulador telegráfico, posição CW. Ajuste do cristal oscilador, ajuste de sintonia de frequência, e os outros ajustes aqui irá depender da minha carga de antena, tá? O ajuste da minha antena. Como a minha fonte é externa, então vou estar ligando a minha fonte, né? Para que ele produza aí os 12 volts e os 500 volts para a minha válvula. Lembrando que a válvula demora 15 segundos para aquecer o filamento, tá? A válvula 837, ela leva 15 segundos para o filamento começar a emitir elétrons, tá bom? A partir do momento que eu jogo essa chave em send, ele já começa a transmitir. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui o amperímetro aqui, já vai indicar corrente no catodo, porque a chave já está no catodo, ó. Vou mudar a chave, ó. Ele já entrou no processo de transmissão, tá? Menor valor de corrente possível. O meu receptor aqui é o BC348. Liguei o oscilador de batimento. Olha só. Vamos aumentar aqui. Vamos ver aqui. Vou ajustar aqui. Viu quanto é crítico a questão de ajuste dele? Ó. Talvez vocês não vão perceber muito bem a diferença do apito, né? Porque ele já está transmitindo. Ele está transmitindo, né? Em baixa potência, e quando eu fecho o manipulador, ele transmite numa potência maior, tá? Então vamos tentar aqui pegar aqui uma maneira aqui para que vocês possam escutar a manipulação do telégrafo. Tentar ajustar aqui a minha carga de antena para ver se diminui o valor. Não diminuiu. Olha aqui, ó, na tela do osciloscópio, ó. Viu que aumenta a amplitude toda vez que eu fecho o manipulador, ó. Fecho o manipulador, sobe a minha corrente de antena, sobe a minha corrente, né, de placa, de catodo, né? O correto ele teria que estar menos aqui, só que com essa antena Phantom aqui não consigo fazer uma sintonia tão precisa, né? Então, aqui na tela do osciloscópio você vê a amplitude, né? Ela sobe, ou seja, aumenta o valor de tensão de saída de radiofrequência, né? A frequência ela é estável lá, 3155. 3155, tá bom? Olha aqui o que acontece com o ajuste errado aqui, ó. Tá vendo como subiu aqui, ó, o valor, ó? Ó, tá vendo? Esse ajuste aqui, ele é muito crítico para você atingir um valor, né, ó. Se eu aqui para de transmitir, parei de transmitir, começo a transmitir. O receptor está desligado no caso aqui, então eu só estou lendo a corrente do catodo do transmissor. Aqui nesse ajuste do capacitor de carga aqui, ó, eu não consigo mais diminuir aqui o valor mínimo, né? Se eu não estiver utilizando a antena correta, tá? Vamos colocar aqui em voice. Deixa eu jogar aqui a chave aqui
do receptor. Vamos colocar aqui em voice, ó, voice, tá? Ele tá transmitindo, tá? Alô, som, teste, som, testando, alô, alô, som. Alô, alô, som, teste, teste, tá escutando aí, ó? Ó, aqui o microfone, tá vendo? Alô, som, alô, som. Alô, som, teste, som, teste. Jogo aqui, para de transmitir. Jogo aqui em send, ele começa a transmitir novamente, ó. Ele entra no processo de transmissão, né? E aí aqui, ó, a frequência, ó, continua 3155, 3155. E aqui na tela do osciloscópio, alô, 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 teste, som, teste. Aí nós estamos vendo positivo, né? Positivo. Com fonia, aqui no microfone, você tem então a potência de 3 watts. Por isso que a lâmpada ela não está acendendo muito. Ela está acendendo bem fraquinha. A lâmpada ela está bem fraquinha, por quê? Porque é 3 watts em fonia e 9 watts em telegrafia. Jogo a chave para recepção, ele para de transmitir, né? Então esse é o funcionamento aí, no caso, né, do equipamento. Alô, 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 teste, 1, 2, 1, 2, 1, 2, testando, 1, 2, 3, transmitindo. Joga a chave para recepção, ele para de transmitir. Então esse aí é o funcionamento do transmissor do TBX4. O próximo vídeo que vocês vão assistir vai ser o funcionamento do receptor.